Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme Pegada Nerd e hoje estou aqui para mais um vídeo no qual eu irei falar com vocês sobre games. Basicamente, eu vi uma postagem no Twitter, que vocês estão vendo aí agora, que essa postagem, né, foi o Mano Jobs respondendo o Nerd Nintendista e, assim, eu concordo com as duas pessoas, tanto com o Jobs quanto com o Nerd Nintendista. O Nerd, como vocês podem ver aqui, estão criticando essa pessoa do Twitch aqui, que falou mal dos joguinhos de Switch. Concordo com ele, porque ele mostra que, assim, não é bem o que a pessoa está falando, é que é só joguinho bobo de andar pra frente, que convenhamos. Se fosse um joguinho de plataforma, tipo Donkey Kong, você precisa fazer muito mais do que só andar pra frente, né? Então, assim, tem que ter reflexo, tem que ter atenção, é muita coisa que tem que acontecer ali, tem que ter criatividade para pensar o que você tem que fazer, conseguir avaliar, né? Então, assim, não é só andar para frente, nenhum jogo é só andar para frente. E o Jobs, né, como a gente vê aqui, falando que a crítica da pessoa aqui aos jogos de Switch se deve ao desbloqueio. Bem, concordo com ele, que comprar um Switch desbloqueado com trocentos mil jogos lá facilita você ter tanta opção que te tira o foco de jogar as coisas. Mas eu acho, sim, ponto meu de vista, de coisas que eu já observei, do que eu vivencio, que vai para além de ter muita opção. Então, se vocês querem que eu comente isso daí, se vocês querem ver eu comentar sobre isso daí, peço que fiquem aí no vídeo, né? Mas antes disso, pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixem também nos comentários a opinião de vocês sobre o que eu vou trazer aqui agora. Então, vamos começar de um ponto, que é... Bem, ter muitos jogos não quer dizer que te impeça de jogar os jogos. Como o Jobs falou que é porque você tem muito acesso a jogo, então você não consegue focar em nenhum. Eu acho que o problema vai para além disso. Por exemplo, eu tenho alguns jogos de PS4 aqui, vou pegar eles. E mais alguns aqui. Esse tem mais o Ghost of Tsushima. Esses jogos aí. Vamos ver se consegue focar. Sabe o que eu joguei aqui? O Uncharted, que tem 1, 2 e 3. Uncharted 4. Until Dawn. Horizon. Joguei esses 6 jogos, vamos dizer assim, porque aqui são 3 em 1. E eu tenho mais alguns jogos que foram dados pela PSN. Dos jogos dados pela PSN, eu não joguei nenhum. Ainda. Nem tentei. Minto, joguei sim. Joguei aquele Evil West, mas não terminei ele. Esse jogo... E bem, esses são os jogos que eu ainda nem coloquei em coisa para saber se funciona no PS4. É um cadinho de jogo aqui, né? E por isso que eu digo que não é somente você ter muito jogo que te impede de jogar. Eu quero jogar esses jogos. Eu só não consigo jogar ainda porque eu comecei a jogar o Evil West, joguei até onde eu aguentei, porque o jogo foi ficando cansativo. Ele ficou muito repetitivo, é só cabicho, dar tiro, não tem muito o que fazer isso, e é um jogo longo. E esse é o ponto meu de por que a gente tem jogado tão pouca coisa. Claro, tem outros fatores que eu ainda vou falar,
que influenciam nisso, mas os jogos são excessivamente longos. Eu tô jogando Ghost of Tsushima, assim, eu não jogo muito ele, assim, com muita frequência, todo dia eu pego e jogo um pouco, porque eu jogo lá 3 horas dele e é 3 horas fazendo a mesma coisa, correndo de um lado pro outro para encontrar santuário e desbloquear coisas pro meu personagem para fazer ele ficar forte, para poder ir fazer missões e assim, eu faço missão que me dá a sensação de que eu não tô progredindo no jogo. A menos que a missão finalize com a cutscene onde eu tô enfrentando um mongol ou um mongol tá fazendo alguma coisa, eu não sinto que tá tendo avanço. Sempre que eu encontro um aliado no jogo e eu tenho que fazer alguma missão com esse aliado, ele parece que é irrelevante, não serve pra nada. Tá certo, eu tô fazendo algumas missões secundárias no meio disso, mas assim, são tantas missões que não progridem a história e, até onde eu me lembro, não aparece separado missão principal e missão secundária. Porque se aparecesse, sendo bem sincero, eu ia cagar para as missões secundárias, porque eu quero terminar a história do jogo. Até porque, diferente de Horizon Zero Dawn, o que tem uma pegada bem parecida de jogo, o Horizon ele não me cansou e assim, não é falar que eu tô jogando eles muito próximos, porque eu joguei Horizon quando eu comprei o PS4. Eu comprei ele assim que saiu o PS5, eu comprei ele de um amigo, o PS4 dele. E eu tô nessa peleja. Desde então, eu comprei o Ghost of Tsushima e instalei ele no PC no ano passado. Tem um ano que o Ghost of Tsushima está instalado no meu PC e eu simplesmente não consigo avançar na história dele. Porque ele, como eu falei, cansativo, extremamente longo, e isso me desmotiva um pouco de querer continuar jogando. Eu também, outro jogo que eu costumo variar para poder dar uma descansada de jogar o mesmo jogo direto, tá sendo o Need for Speed Heat. Assim, eu passo horas correndo nele, fazendo corridas aleatórias, às vezes só andando dentro da cidade. E tipo, eu tô me divertindo mais fazendo isso, andando de carro e ouvindo música, do que jogando um jogo que tem uma narrativa legal, uma história legal. Porque a história é legal, mas a narrativa não é. Então, o Ghost of Tsushima, apesar de ter uma temática, ter uma ambientação, ser muito bonito, tudo assim que eu gosto, ele está extremamente cansativo. Outra coisa, os jogos estarem extremamente longos é uma coisa que desmotiva a gente a querer jogar um pouco. Mas eu disse que tem outros fatores. Um deles é, assim, vida adulta. Talvez seja até mais impactante do que o fato do jogo ser definitivamente longo. Porque, bem, pensamos, quando éramos jovens, os jogos eram mais curtos, mas a gente rejogava os jogos inúmeras vezes. Tirando o caso de RPGs, por exemplo, que sempre foram jogos longos, né? Mais de 50 horas, hoje em dia é muito mais de 100 horas. Então, assim, sempre foram jogos longos. Tirando esses casos, a gente estava lá jogando Street Fighter, tava jogando, e assim, não é jogando contra amigos, às vezes jogando sozinho em casa, só para aprender a jogar. E outras coisas, como jogos de plataforma, tipo Donkey Kong, a gente estava lá jogando aquilo sem parar, Mario Kart. E é porque a gente tinha menos responsabilidades. A gente só precisava preocupar em ir para a escola praticamente. Então a gente tinha mais tempo para jogar. Hoje em dia a gente trabalha, namora, estuda, tipo assim, trabalha e estuda, então tem muito mais responsabilidades para fazer. Ou então você já está morando sozinho, ou está morando com a sua namorada, seu namorado, e isso está tirando um pouco do tempo que você tinha para jogar. Porque, convenhamos, você vai trabalhar no seu emprego, você vai para sua casa,
e tem uma casa para cuidar. Independente se as tarefas são divididas ou não na casa, alguma coisa você tem que fazer. Então é menos tempo para você ter que destinar aos jogos. E hoje em dia, jogar é mais uma coisa de você sentar sozinho e ficar jogando. Não tem muito isso de ficar interagindo e tudo. Convenhamos, a gente gosta de interação. Então, você vai querer sair, conversar com amigos. Então, cada vez mais o jogo vai ficando em segunda instância. Você vai jogar mais pra frente. E tudo isso somado começa a se tornar um desinteresse, trazer um desinteresse pelos jogos. E, bem, talvez isso compactue com a ideia que a pessoa tem de que os jogos são bobos. Porque, além disso, se os jogos não são... isso aí vai para entrar num terceiro fator, que é o, assim... Junto com tudo isso, é o determinante para a pessoa falar que os jogos são bobos. Então, às vezes não são jogos que são tão atrativos, que a pessoa já está jogando um gênero que ela não gosta, porque vamos supor que é a pessoa que curte FPS, né? Joga Call of Duty direto, joga Battlefield, Medalha de Honra. Então, essa pessoa só joga esse tipo de jogo. Aí ele resolve jogar um jogo de RPG. Jogar, sei lá, um Tales of Arise. Ou então jogar... Eu peguei o Tales of Arise porque ele é muito RPG mesmo. Ou então vai jogar, sei lá, um Final Fantasy, que hoje em dia já tá um action RPG. Pode atrair um pouco mais as pessoas do FPS. Porém, não é o FPS. O cara que só joga jogo de esporte também não vai interessar em jogar um RPG, por exemplo. E, bem, quando a gente sai dessa zona de conforto, para de jogar o jogo que a gente gosta, o estilo que a gente gosta, e começa a decidir jogar outros tipos de jogos, a gente costuma cair naquela de que esse jogo não é bom. Se ele tivesse isso, que aquele outro jogo que eu gosto tivesse, talvez ele fosse bom. Então a gente cai muito nisso. Eu acredito que o cara que joga Souls-like, por exemplo, ele vai jogar um Mario Kart, vai jogar sei lá, um Mario Odyssey. Eu tô pegando só jogos da Nintendo, sim, tô pegando só jogos da Nintendo. Mas assim, vai jogar esses jogos assim e não vai curtir. Vai jogar o Zelda, por exemplo, ele tem um estilo de combate parecido, onde você tem que ver um bicho grande lá e bater nele, ou então ver um outro bichinho e bater. Né, assim, é parecido, mas são pegadas totalmente de jogos. O Zelda, ele é um action RPG, um RPG de ação. O Souls-like, apesar dele ser um action RPG, ele tem uma pegada toda diferente. Tipo, movimentação no Souls-like é totalmente diferente de uma movimentação no Zelda. No Zelda você vai correr, atirar, flecha, vai bater no bicho lá, vai andar pra frente, pra trás, tudo. E você não vai ficar rolando sem parar, igual no Souls-like. Não adianta. Não é um jogo que você tem que aprender o padrão que o inimigo se movimenta. Não. No Zelda você vai chegar lá e descer porrada no boneco. E o cara que gosta esse desafio de ter que aprender o padrão que o boneco está se movimentando, ele vai achar chato jogar Zelda, que é só chegar e começar a bater, ou atirar de longe, jogar bomba, jogar magiinha. Ele vai achar chato. Porque, infelizmente, são jogos que funcionam de forma diferente. Então, é assim, juntar escassez de tempo, jogos muito longos, e também a pessoa sair da zona de conforto dela e tentar experimentar algo que é relativamente diferente do que ela está acostumada a jogar, do que ela gosta de jogar. Todos esses três fatores juntos, eles corroboram para essa ideia de que os jogos, a gente não está gostando mais dos jogos. E isso não tem a ver, como eu disse lá no início, com destravamento e quantidade de jogos. Porque eu mostrei os jogos que eu tenho poucos jogos de Play 4, se for ver. Tem aquele monte de jogo que foi dado pela PS Plus,
Mas eu não tô jogando é por falta de tempo. Basicamente é isso. E também os gostos da gente vão mudando com o tempo. Então aquilo que você achava que você gostava, hoje em dia você não gosta mais. Eu gostava demais de jogos de corrida, por exemplo, e de RPG. E hoje eu não tô tendo muito paciência para esses jogos. Sim, sinceramente. Como eu disse, eu passo horas no Need for Speed, às vezes correndo lá, assim, de um lado pro outro, só pra ficar andando pela cidade ouvindo musiquinha, mas eu não tenho muito saco de ficar fazendo aquelas missões que estão lá. Até porque, como eu disse, são missões pra caramba. O Need for Speed Heat, por exemplo, como eu falei, ele tem missões que são de dia, missões que são à noite. E é bem cansativo. E tem certas coisas nos jogos que me deu uma certa desanimada mesmo. Os RPGs, por exemplo, antigamente eu não gostava de RPG de turno, que eu tinha que ficar esperando meu turno para poder atacar e tudo. Hoje em dia eu tô sentindo falta disso. Como eu disse, o gosto da gente vai mudando. Eu queria que todo jogo antigamente de RPG fosse um hack and slash, que fosse um Final Fantasy de sair na porrada igual, sei lá, um God of War, igual um Devil May Cry. E hoje em dia os jogos estão assim. E eu não estou curtindo tanto como eu achei que seria. Só que aí quando eu volto também para jogar esses jogos de hack and slash, hoje em dia eu não estou curtindo eles mais. Então eu vejo, assim, não é que eu não estou curtindo, não acho legais, mas assim, não curto tanto quanto antes. Então eu vejo que é o meu gosto de jogo que mudou. E, como eu falei também, são jogos que não te permitem ter interação com outras pessoas. Então, parece que falta isso nos videogames atuais. Interação. Ah, mas você pode jogar online, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Sim, mas o jogo às vezes não te permite jogar online. Volta lá no primeiro problema que eu falei. Primeiro problema, segundo problema. O primeiro que eu falei foi os jogos serem longos. Segundo problema, falta de tempo. Às vezes na hora que você pode parar para jogar, o seu amigo está ocupado trabalhando ou está fazendo alguma outra coisa, cuidando da casa. Ele não pode parar naquele momento. Então fica essa ondulação aí, essa incompatibilidade das pessoas de terem tempo para jogar. E isso não se limita somente aos jogos digitais, os jogos de videogame. Isso vai para além. Por exemplo, eu gosto pra caramba de RPG. Só que o meu horário de trabalho não me permite jogar tanto RPG quanto eu gostaria. E outra coisa, RPG tem uma galera que gosta de toda semana jogar. Eu, infelizmente, não posso jogar toda semana. Gostaria, mas eu não posso. Porque, infelizmente, o meu trabalho não me permite jogar toda semana. Seria o ideal. Toda semana a gente sentar e jogar 3, 4 horas de RPG com os amigos. Eu gostaria muito, mas eu não consigo. Então, galera, é isso aí que eu acho. Jogos, a gente não gostar dos jogos não tem muito a ver com a questão do desbloqueio. Eu acho que tem mais a ver com a gente não ter tanto tempo para jogar, com a quantidade de jogos que a gente tem disponível. Eu acho que tem mais a ver o peso sobre a gente não ter tempo mesmo. E o desbloqueio, a facilidade de ter os jogos ali assim, ainda, assim, não vou tirar todo o peso dele, mas você ter 50 jogos diferentes e você querer experimentar todos, não te permite sentar, focar e jogar nenhum. Então eu acho que, como eu disse, vai para além do desbloqueio, mas ele também corrobora um pouco com isso. Temos outros fatores que são muito mais determinantes por não
está gostando mais de jogar videogames. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele ficou um pouco confuso, eu peço desculpas, mas deixa aí na descrição, nos comentários, o que vocês acham dessas discussões em relação a jogos. A gente se vê em outro vídeo, aqui do lado tem 2 vídeos para vocês poderem assistir. Valeu, falou e até. Fui!